Estou fazendo esse vídeo para levar uma resposta para o meu irmão Emiliano, que me perguntou, pediu para eu fazer um vídeo em relação, explicando sobre o divórcio. E aqui eu estou levando essa informação, essa instrução para a gente aprender. Vamos aprender o que a gente precisa conhecer de Deus em relação ao divórcio, a separação. Vamos lá. Vamos ler Mateus capítulo 19, do versículo 1, para a gente entender melhor, ao versículo 9, aliás. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou ali também muita gente. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta deles para Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido o que fez no princípio o Criador, fazendo macho e fêmea? Não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Jesus está dizendo: vocês não têm lido, não é? Vocês não têm... disse-lhe Jesus: não tendes lido que aquele que os fez, macho e fêmea, né, no princípio, disse, portanto, versículo 5, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Duas pessoas numa só carne, é uma só vida agora. A vida dos dois é uma só. Um vive em relação para o outro, para que quando um se dá bem, o outro também dá. Vamos lá. Depois a gente vai explicando. Versículo 5, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Observe aqui que é o homem que tem que se unir à mulher. Não é o homem se unir a outro homem, e nem mulher se unir a outra mulher. Vamos lá. E deixará o homem se unirá à sua mulher. Portanto, o que Deus uniu, juntou, não separe o homem. Versículo 7. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e deixar a mulher? Olha a pergunta que eles fazem. E agora, como é que Jesus vai responder isso? Versículo 8. Disse-lhe, porém, Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu deixar, abandonar, repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Jesus agora vai dizer, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu que desse carta de divórcio à mulher. Mas no princípio não foi assim. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com aquela mulher que foi repudiada, também comete adultério. Bem, meus amados irmãos, quer aprender sobre o casamento? Sobre o divórcio? Vem para Cristo. É através de Jesus que nós conhecemos tudo de Deus. Tudo que nós precisamos conhecer, conhecemos através de Cristo. Chega os fariseus para Jesus, questionando Jesus, dizendo: o que é que tu diz em relação do homem deixar a mulher? Jesus vai dizer: vocês não têm ouvido e lido nas Escrituras o que fez aquele que criou homem e mulher para se unir? Ele disse que o homem se unirá à mulher e os dois serão uma só carne. E não separe o homem aquilo que Deus permitiu, a união. Porque Deus criou o homem e a mulher para se unirem na vida conjugal, onde terá o relacionamento sexual dentro da união, que isso é o casamento, tá? Casamento não depende de um papel assinado. Isso veio ser criado há pouco tempo aí pelo homem.
Mas o casamento diante de Deus, tem muita gente que acha, não, mas eu não sou casado, eu posso deixar, porque eu não tenho escritura de casamento. Isso aí, diante de Deus, isso é diante da sociedade. Diante de Deus, o casamento é a união. É muita gente que precisa entender isso. Então Deus vai dizer, Jesus vai dizer, olha, vocês não viram o que foi dito pelo que criou o homem e a mulher? Ele ordenou que se junte o homem com a mulher. Os dois agora serão uma só carne. E não se separem, porque ali vai gerar família. E a família tem que se manter. O homem e a mulher tem que manter-se junto, permanente. Diante de Deus, Deus não permite divórcio, separação. E Jesus vai dizer, foi isso que foi dito. Mas Moisés, aí eles agora interrogam Jesus. Eles agora vão dizer, mas Moisés permitiu. E aí? Jesus vai dizer, a autoridade não é Moisés. Moisés permitiu pela dureza do vosso coração. Mas vocês têm que buscar, guardar e viver aquilo que foi dito por aquele que tem o poder de determinar, estabelecer o que é e o que não é. Agora, observe aqui, no versículo interessante, que depois de Jesus dizer isso, olha o que Jesus vai dizer no versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que deixar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, e casar com outra mulher, cometeu adultério. E o homem que casar com aquela mulher que foi deixada pelo marido, ou o marido deixado pela mulher, também comete adultério. Peraí. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem é Jesus para estabelecer algum mandamento? Só Deus tem o poder de estabelecer mandamento. Só Deus tem o poder de determinar. Quem é Jesus? Você está ouvindo o que Jesus está dizendo aqui? Ele vai dizer, eu porém vos digo. Oxe, os fariseus questionaram Jesus por causa disso. Os fariseus tentaram apedrejar Jesus por causa disso. Porque Jesus fazia coisas que declarava que ele era Deus. As atitudes de Jesus levavam ao povo a ver que ele era Deus. Foi esse o motivo pelo qual os fariseus quiseram apedrejar Jesus. Não porque Jesus se fazia um Deus, mas porque Jesus tinha atitude, tinha declarações que ele se denominava Deus, pelo aquilo que ele dizia. Por quê? Olha aqui, quando Jesus vai dizer, eu porém vos digo, qualquer que deixar a mulher, se não por adultério, e casar com outra, está cometendo adultério. Se você deixou sua mulher, não teve o motivo, não teve a consequência da prostituição, você deixou sua mulher, casou com outra, você está em adultério. Não venha com desculpa não, meu irmão. O que vale é aqui, ó. O que vale é a palavra. Mas quem disse isso? Jesus. Quem é Jesus? Deus. Ele que determina. E nós temos que ouvir, guardar e praticar, seguir e se conduzir no sentido da direção da palavra de Cristo, para que sejamos bem-aventurados. Amém? Amém? Então, não tem para onde, irmãos. Não tem para onde. Não tem para onde você buscar uma desculpa, você... Não, mas o meu pastor disse que assim, por isso, por aquilo. A autoridade, o que vale não é o que Moisés disse. Não é o que o pastor diz. Não é o que você pensa. Não é o que você acha. Se você quer ser bem-aventurado, você tem que se submeter à palavra de Deus. Aquilo que Deus determina e nos orienta. Que o homem não deixe a mulher. Porque se casar com outra, se envolver em relacionamento com outra, você está em adultério. E aí fica feio. Aí fica perigoso. Aí fica complicado para a vida dessas pessoas. Porque os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Não é quem adultera, é quem permanece em adultério. Porque se você adulterou, se converteu, se arrependeu, recebe o perdão de Deus. Agora, aqueles que estão em adultério, praticando e vivendo eles, e se justificando, não reconhecendo o seu erro diante do seu Criador, esse nunca alcançarão misericórdia nem perdão. Quem confessa suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que persiste no pecado, o juiz é certo para ele.
Vocês estão entendendo? Então estou levando esse vídeo para explicar um pouco sobre a questão do divórcio que o irmão Emiliano pediu. Estou levando esse vídeo para esclarecer. Nós precisamos ser submissos a Cristo, andando, praticando, se submetendo, negando, renunciando, para estar sobre a fidelidade da palavra dele. Tem pastor aí que está passando a mão nessa situação. Não, mas veja, não é assim. O que Deus quer é que você viva bem, porque o importante é viver bem. Se você casou com ela, não deu certo, deixa, é melhor deixar e case com outra. O importante é ser feliz, é viver bem. Isso aí é a conversa do mundo, de quem não tem Deus. Quem diz isso é o mundo, é aquele que vive sem a submissão ao Senhor. O importante não é viver bem, não é ser feliz. O importante é estar na palavra de Deus. O importante é se negar e se manter conduzindo no sentido da palavra. Jesus vai dizer que bem-aventurado não é aquele que vive feliz, que acha que é bem-aventurado, que está dentro de uma vida satisfatória. Jesus vai dizer, bem-aventurado o homem que ouve e pratica a sua palavra. Bem-aventurado, mais que feliz. O importante para você ser mais que feliz é você se manter na palavra. Tem muita gente aí, irmãos. Não, mas agora eu estou bem com essa esposa, é bênção de Deus. Eu já vi tanta pessoa, infelizmente, muitos pastores, muitos homens que estão na frente de congregações de pessoas instruindo. Deixam a mulher, arruma outra. E esses caras são tão descarados, esses caras são tão sem temor de Deus, acham que Deus não vai... Acham que Deus vai passar a mão na cabeça deles. Eles arrumam outra mulher e começam lá a botar os comentários. Deus sabe de tudo. É bênção de Deus. O que Deus uniu, ninguém pode impedir. E eles ficam botando as mensagens dele, pensando que isso vai livrar eles do juízo de Deus. O cara deixou a mulher, já passou por uma, por duas, por três, e está lá. Bota lá. Deus nos uniu. Que uniu que nada. Isso é a união do diabo, rapaz. Ainda que você esteja bem com essa mulher, ainda que você ache que está tudo perfeito, o que vale é o princípio. O que vale é o que diz a palavra. Está entendendo? Jesus ele disse que o homem que deixar sua mulher, a não ser por adultério, aí o cara lá arruma uma mulher, no momento aquele mar de rosa, aquela flor, aquela vida de alegria, de satisfação, meu amor, meu benzinho, e daqui a pouco, quando passa esse momento, né, temporário de emoção, de início, aí vem aquela coisa, não é isso que eu queria, e porque não deu certo, essa mulher não me ouve, eu vou deixar, vou arrumar outro. E assim é. E é assim é. Nós, sem a direção de Deus, vivemos assim, meu irmão. Quando eu estava no mundo sem a direção de Deus, eu me envolvia com várias mulheres. Eu me prostituía, não tinha remorso nenhum. Não tinha nenhum temor, que eu não servia a Deus. Eu estava preso no curso desse mundo, pela direção do diabo, vivendo tudo contrário ao que Deus queria. Eu passava 6 meses com uma mulher, que era muito difícil eu me relacionar com uma mulher assim dentro de um compromisso. Eu não queria, eu queria sexo, eu queria prostituição, eu queria viver curtindo com várias mulheres. E eu estava com uma, quando eu via que não dava certo, ó, lavra, vou pegar outra. Era assim que eu vivia, mas quando eu não tinha o conhecimento de Deus. Hoje eu conheço a vontade de Deus e na minha vida eu aprovo e vivo aquilo que é agradável ao Senhor. Hoje eu estou com uma mulher, hoje eu sou casado, uma coisa que eu nunca queria na minha vida. Eu sempre dizia, estar com uma mulher só, passar 10 anos, 20 anos só com uma mulher, deixar de curtir várias mulheres para passar o tempo todinho só com uma, comer num prato só, comer todo dia a mesma comida. Eu estou falando numa linguagem popular, para você entender, não estou aqui com baixaria não, mas é isso mesmo. A gente no mundo pensa assim, mas a gente em Deus tem que andar com a nossa direção na palavra. Não é no que eu acho, no que eu penso. Hoje eu tenho minha esposa. Desde 2003, quando eu me converti a Jesus, eu assumi o compromisso com ela, me casei com ela até hoje.
vai fazer o quê? 18 anos, 20, quase 20 anos. Estou com a mesma mulher. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu casado com a minha esposa, eu adulterei. Eu me envolvi com outra mulher casado. Eu sendo casado com a minha esposa. Eu adulterei. Estou fazendo uma confissão aqui para vocês. Porque eu não tenho mais temor nem remorso. Porque eu já recebi o perdão de Deus. Eu com a minha esposa, eu adulterei, me envolvi com outra mulher. Mas eu não estava mais dentro daquela vida que eu tinha, curtindo com uma, com outra, não tinha compromisso com ninguém, fazia tudo, não tinha remorso nenhum. Mas eu senti uma tristeza profunda no meu coração. Eu senti um pesar, coisa que eu não tinha nenhum sentimento quando eu fazia isso no mundo. Mas eu já na presença do Senhor, casado com minha esposa, eu traí minha esposa, me envolvi com outra mulher. E ela sabe disso, eu estou falando aqui porque ela sabe disso e eu confessei a ela, primeiro a Deus e depois a ela. Eu traí minha esposa, mas a minha mente ficou sendo entristecida. Sabe por que isso? Sabe por que isso? Não é porque eu sou santo, bonzão, e eu quero ser o melhor do servo de Deus, não. É porque o Espírito de Deus que está em nós, a semente de Deus que está em nós, é o que diz a palavra de Deus. Quem é de Deus não peca, porque ele é nascido de Deus. E a semente de Deus que está em nós, ela não nos deixa mais ter prazer no pecado. Essa semente é o Espírito Santo que habita em nós. Pecar, a gente vai pecar, mas não vai permanecer no pecado. Deus, ele não vai condenar você porque você pecou. Você só vai ser condenado se permanecer na prática do pecado. Então eu traí minha esposa, mas eu fui até ela, confessei a ela, e ela estava livre se quisesse me deixar. Mas graças a Deus, o amor de Deus também está no coração dela, ela me perdoou, e até hoje estamos novamente juntos. E eu não quero mais isso. Eu não quero entristecer primeiro nem a Deus e nem a ela. Eu quero viver para servir a Deus e proteger, amar, cuidar da minha esposa. Até o tempo que aqui Deus permitir que eu esteja. Você está entendendo isso? Se você, meu irmão, não esconda, não adianta você esconder para o homem. Seja verdadeiro diante de Deus, confesse o seu pecado, se arrependa e deixe. Se você está em prostituição, se você já traiu sua mulher, pare com isso, dá tempo, Deus não vai te condenar. Ele quer que você se arrependa porque ele não tem prazer em condenar. O homem só vai ser condenado se não se arrepender. Se arrependa, confesse a Deus, chegue para sua esposa, diga: minha filha, me perdoe, confesse a Deus, você vai receber o perdão de Deus, vai ter a alegria da salvação de novo, vai ter a vida reconciliada com Deus, porque o pecado nos separa de Deus, vai nos afastando de Deus, até o ponto que a gente perde a comunhão com Deus. Não é que você pecou agora, vai perder a comunhão com Deus. Se você adulterou agora, não vai perder a comunhão com Deus. Se você se prostituiu, não vai perder a comunhão com Deus. Você só perde a comunhão com Deus se você permanecer se prostituindo, adulterando, mentindo, sendo hipócrita, sendo fingido. Porque o Espírito de Deus, ele está em nós, ele entristece, mas ele não se afasta de nós. Ele fica nos entristecendo para a gente se arrepender. Ele fica trabalhando constrangimento em nós para a gente se arrepender. Agora, se você endurecer o coração e não ouvir e não se converter diante do entristecimento que o Espírito Santo de Deus dá em nós por causa da vida, por causa do pecado, e se você persistir em viver na prática do pecado, aí sim, aí há uma separação e você volta a uma vida sem Deus, escravo do pecado de novo. Você está entendendo isso? Não, meu irmão, Deus não vai te punir porque tu prostituiu. Você vai ser julgado e condenado se você permanecer se prostituindo na prática da prostituição. Ainda há tempo da gente renovar, reconciliar-se com Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Foi isso que Deus disse ao povo de Israel. Quando o povo pecou contra Deus, saiu da palavra, voltou a viver na prática do pecado, Deus convidou o povo a se arrepender, a buscar novamente a vida com Ele, dentro da submissão à palavra, para não sofrer o juízo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aquele que volta a viver uma vida sem se submeter à palavra de Deus, volta para a vida de impiedade. Ser ímpio é isso. Ser ímpio é não viver sob a direção de Deus na palavra.
Então o pecado da prostituição é o único meio que Jesus estabeleceu para o homem deixar a mulher. Olha, minha mulher se prostituiu. Se eu quiser, eu tenho a liberdade de deixar, porém, ei, não case não. É o que a palavra diz, irmão. Não é eu que estou dizendo. A única base que Jesus deu para o homem se separar da mulher, a única situação que a gente vê dentro do ensinamento de Cristo é se houver adultério, prostituição. Se não, não deixe por qualquer coisa não. Tem muita gente deixando a mulher, porque ela não dá mais certo, porque ela não quer ser crente, porque ela não quer ir para a igreja, porque ela não lava os pratos, porque ela não me ouve, porque a mulher está rebelde, vou deixar, vou arrumar outra, que seja canela de fogo, que seja bênção. Eu conheço pessoas que estão na frente de congregações, com o título de pastor. Eu conheço pessoa que deixou a mulher porque a mulher não era espiritual que nem ele, ó. Eu quero uma canela de fogo, que Deus me mande. E o pior é que esses homens diz que Deus mandou para ele uma mulher. Ó. É bênção de Deus. Rapaz, Deus não vai se contradizer com a palavra dele, não. Quando Deus ele repudia a separação, dê uma lidinha lá no livro de Oséias. A palavra de Deus vai dizer que Deus aborrece, que Deus odeia separação. Dá uma lidinha lá no livro de Oséias. Deixa eu ver aqui o capítulo para você examinar. Oséias, lá no Malaquias, Malaquias capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus vai dizer que Deus aborrece a separação, o repúdio, o divórcio. Deus aborrece. Dá uma lidinha lá. Deus aborrece o divórcio, o repúdio, a separação. Como é que Deus vai aprovar tua vida de prostituição? Porque deixasse a mulher, casasse com uma, já com outra, não deu certo, já estás com outra, não dá certo, já estás pensando em arrumar outra. Tu acha que Deus vai aprovar isso na tua vida? Tu acha que tu vai ter a aprovação de Deus? Cuidado, rapaz. Te arrepende enquanto é tempo, te converte, confessa os teus pecados e deixa. Não estou julgando ninguém não, estou mostrando o que a palavra diz. Casamento diante de Deus é singular, não é plural. Vou repetir para você aprender. Casamento diante de Deus é singular, não é plural. E o que é o casamento, irmão Hélio? O casamento é a união do homem com a mulher no ato de relação sexual. Por isso que existe o pecado da prostituição. O que é a prostituição? É o relacionamento sexual sem o compromisso do casamento. Você já se envolveu com uma mulher, se envolve com outra, se envolve com outra, se envolve com outra. Isso chama-se prostituição. E adultério? Vou te dizer o que é adultério. Adultério é o sexo fora do casamento. Você tem sua esposa e está tendo relação sexual com outra mulher, isso chama-se adultério. A prostituição é o sexo sem o compromisso do casamento. E o adultério é o sexo fora do casamento. Porque Deus quer que o homem se una à mulher. É uma só mulher. É uma só união. E não pode separar. Por isso que é muito importante você, jovem, você, rapaz, antes de buscar se envolver com alguém sexualmente, veja se você é isso que você quer, a união com ela. Porque depois que se une, meu irmão, não há mais separação. Diante de Deus, não. Deus não aprova a separação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer outro texto bom para você examinar e aprender mais sobre essa questão em relação ao casamento, ao divórcio. 1 Coríntios, capítulo 7. Dê uma lidinha no capítulo 7 aí que você vai ver. Até do versículo 1 até o versículo 39 e 40. Paulo vai falar especificamente sobre o casamento aí. Sobre divórcio. Sobre desejo sexual. Paulo vai aconselhar os jovens, os casados, as viúvas. Interessante que Paulo vai dizer que é melhor aos jovens, Paulo vai dizer, olha gente, é melhor você se casar do que estar se abrasando, vivendo a paixão, vivendo o fogo, o desejo sexual. Que isso vai levar o relacionamento, o ato do sexo. E esse ato do sexo, sem o compromisso do casamento, ele gera o adultério. E vocês têm que se envolver sexualmente com alguém quando você estiver disposto a assumir o compromisso com essa pessoa, porque aí vai se formar família.
Todo relacionamento sexual gera criança. E você tem que estar compromissado com essa mulher para manter essa família que você vai gerar através dessa mulher. Que a família tem que ser singular. Por isso que existe muita gente hoje. Tem um filho no casamento, tem um filho no outro, tem filho em outro casamento. Esse não é o padrão original da família que Deus ele quer. A sua família real, diante de Deus, é aquela mulher que você se envolveu com ela, relacionamento, e teve o filho. Dentro do seu princípio do casamento, do envolvimento, teve o filho. A partir daí, quando você tem outra mulher, tem outro filho de outro casamento, você já sai do padrão de família que Deus estabeleceu. Cuidado. Essa família já está adulterada, fora do princípio que Deus estabeleceu. E Paulo vai instruir os jovens sobre isso. É melhor casar do que abrasar-se, do que estar se inflamando dentro de desejos, dentro de paixões que vai levar ao ato sexual. Case, e aí vocês podem se relacionar sexualmente à vontade, sem nenhum problema, na bênção de Deus. Aí Paulo, interessante, sobre o divórcio, olha o que Paulo vai dizer aqui aos casados. Capítulo 7 de 1 Coríntios, vou ler do versículo 8 ao versículo 11. Paulo vai dizer assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficar assim, como estão. Não é sem o compromisso do casamento, porque o compromisso do casamento é uma coisa muito séria. E Paulo vai dizer, se vocês puderem, fiquem assim. Versículo 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Rapaz, isso aqui é muito sério. Olha o que ele vai dizer no versículo 11. Se, porém, se separar, que fique sem casar. Não case novamente, não. Quer deixar teu marido, mulher? Deixa, agora não case, não. Mas olha o que ele vai dizer ainda no versículo 11. Ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixa a mulher. Você está entendendo aqui? Eu estou levando para você palavra. Se você não quer acreditar, se você não quer crer no que está aqui escrito, problema seu. Você é livre para crer ou não crer. Agora, bem-aventurados serão os que creem. Mas em quê? Na palavra. E pratica ela. Vive ela. Sabe por que hoje eu permaneço com a minha esposa? Primeiramente pelo temor de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a causa de a gente não pecar contra Deus é o temor. Quando a gente tem temor de Deus, é isso. A gente busca viver a palavra dele. Temor de Deus é isso. É você se submeter na palavra dele. Para quê? Para não pecar contra Deus. Você é livre para crer e se submeter à palavra de Deus ou não. Fica nessa desculpa aí, que nem tem muitos aí, trazendo desculpa aí, dizendo que é Deus que está aprovando. Meu irmão, você está pecando 2 vezes, 3 vezes. Sabe por quê? Porque quando você não crê e não se submete à palavra de Deus, e você está criando situações que vai de encontro à palavra, você está em rebelião contra Deus. Porque você está desfazendo da palavra dele, criando os seus argumentos. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. A mulher não deixa o marido. Porém, se deixar, não se case novamente não. Quer deixar, deixa. Mas não se case novamente não. Ou então, reconcilie com o marido de novo. Volte, busque reconciliar. Gente, isso é muito sério. Então, meu irmão Emiliano, eu trouxe um pouco da orientação aqui sobre essa questão do casamento para o senhor e para muitas outras pessoas que têm essa dúvida e precisam do esclarecimento. Se você quer saber o que Deus ele nos ensina, vá para a palavra. Porque se você for aí buscar se dirigir pela direção de muitos pastores, você vai se perder. Sabe por quê? Porque tem muitos, não estou generalizando, tem muitos pastores que estão em adultério. Ele não vai nunca ensinar isso a você. Porque se ele ensinar essa doutrina a você, como a Bíblia diz do casamento, vai condenar ele mesmo. Tem pastores aí que já está no 2º, no 3º, 4º casamento. Mulher para ele é temporada. E ele é tão descarado, tão sem temor de Deus,
Que ele não está nem aí, não tem nenhum remorso. Sabe o que significa isso? Que não tem a presença de Deus. Sabe por que a gente resiste o pecado? Porque o Espírito de Deus está em nós. É Ele que nos ajuda a resistir o pecado. É Ele que nos traz a consciência, a tristeza, o pesar, o constrangimento. Quando alguém diz que é de Deus e está vivendo uma vida de pecado e nem se preocupa, ele ainda dá desculpa sobre o pecado, é porque esse já está bem longe de Deus há muito tempo. Esse não tem vida com Deus. É um religioso, né? É um religioso que diz que é de Deus. É um religioso que diz que Deus está nele. É mentira. Todo mundo pode dizer que é de Deus. Todo mundo pode dizer que Deus está usando. Todo mundo pode dizer o que quiser de Deus. O bom é a gente saber que Deus conhece todos e todas as coisas. E Ele conhece os que são seus. E os que são de Deus se apartam da iniquidade. Ninguém pode dizer que é de Deus dentro de pecado. Dentro de situação que vai contrariando a palavra. Ninguém pode dizer que é de Deus que está trazendo conceito, doutrina, ensino que é contrário ao Evangelho. Logo, mostra que esse não é de Deus. Não tem a Deus. É isso que a palavra nos ensina. Então, em relação ao casamento, meus amados, é isso aí que eu deixo para você, bem simples e objetivo. Tem nenhuma explicação aqui para trazer nenhum argumento para criar um arrudeio para falar isso. Quer saber sobre o casamento? Leia Mateus 19. Leia 1 Coríntios, capítulo 7. E ali tem a doutrina, está aqui. Nesses dois textos, você vai aprender o que Deus diz sobre o divórcio. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 38. A mulher está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, ela está livre para casar com quem quiser. Você só pode casar com outra pessoa sem estar em adultério se o seu marido morrer. Se a sua esposa morrer, aí você, diante de Deus, tem liberdade, não estará em pecado para casar com outra pessoa. Porém, se você está deixando sua esposa, ou esposa deixando o marido, sem um motivo, sem uma causa do adultério, está envolvido em outro casamento, já está no segundo, no terceiro, cuidado, reflita direitinho, se reconcilie com Deus, porque o seu pecado vai lhe levar para a condenação. Você está na prática do pecado. Você está em adultério. Não, mas eu estou com essa mulher, não me envolvo mais com ninguém. Mas você está em adultério, porque essa mulher não é sua. Essa mulher já é de outro marido também que deixou. E ela já se envolveu com você. E você já está com uma mulher de outro marido também. E a sua mulher é aquela que você deixou diante de Deus. Está entendendo isso? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês meditem nisso aí que eu falei. Não estou pedindo a vocês para crer no que eu estou dizendo. Para vocês examinar o que eu estou falando, que é pela palavra. Creiam na palavra. Quer viver para Deus, em comunhão com Deus, na bênção de Deus? Então seja submisso à palavra. Ande guiado, conduzido, dirigido pela palavra. Porque foi Jesus quem disse que bem-aventurados são os que ouvem e praticam. É a palavra. Não é vida religiosa. Não é o que você acha. Não é o que você entende. É o que está na palavra. Então, em relação ao casamento, o que está na palavra é isso. Todo aquele que abandonou a esposa e está com outra, está em adultério. Quer questionar? Questione. Agora, você não vai ter base bíblica para se justificar diante dessa situação que você está. Ou você se converte, se arrepende, confessa os seus pecados e deixa, ou continua na mentira, se enganando, se iludindo, e no final receber a consequência do pecado. Deus não vai passar a mão de ninguém. Deus não vai ignorar o pecado de ninguém. E nem tampouco vai passar a mão no pecado de ninguém. Não haja como ímpio, achando que Deus vai ignorar a sua situação. Cuidado. Deus é um justo juiz. Salmos 7, 11 e 12. Deus é um justo juiz. Se o ímpio não se converter, ele já tem a sua espada afiada. É o juízo que virá sobre aquela pessoa.
Lá em Atos capítulo 17, versículo 30. A palavra de Deus também nos adverte sobre isso. Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. O que Deus quer de nós é o arrependimento e a confissão do pecado. Em nome de Jesus, receber o perdão de pecado. É através de Jesus. Tá certo? E cuidado, para não ser levado pelo engano de uma doutrina da escatologia consumada, que diz aí que não existe mais pecado. Porque Jesus já aniquilou o pecado. Já tirou a gente da maldição do pecado. Se você estiver nele, andando por ele, se não estiver, se estiver andando dentro do curso desse mundo, dentro do seu entendimento, fora da direção de Cristo, você continua em maldição, indo a juízo para receber o salário do pecado, que é a morte, separação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, para todo aquele que se converter a Ele e se arrepender, encontrará o perdão de pecado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e que essa instrução possa ter sido esclarecedora para você, meu irmão Emiliano, que pediu, e que todos que estão assistindo também essa ministração possa ser abençoado com o esclarecimento diante daquilo que a palavra nos revela, nos ensina, nos informa. Foi isso que eu levei aqui para vocês, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, fiquem na paz.